Desejar uma boa noite a todos. Boa noite. Hoje o nosso texto é no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, e o verso 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola, Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti.
já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. O Senhor há de nos ajudar nesta noite. Os irmãos podem ficar tranquilos, que a gente só vai fazer um resumo do que nós temos lido. Um dos moços falou assim comigo: é você que vai pregar? Eu falei: é. Falou: fala bem pouquinho, eu estou cansado. E já que esse moço é muito meu amigo, muito amigo mesmo, então eu não vou falar muito, só vou falar um pouquinho. Então a gente vai fazer um pequeno resumo de tudo isso que a gente tem lido. Esse texto é uma parábola. Parábola quer dizer colocar ao lado. Isto é, o Senhor contava uma história dessa para colocar ao lado de uma coisa espiritual, para trazer uma lição espiritual. Então, tudo que ele narrou aqui tem um sentido para aplicar espiritualmente. E eu gosto desse texto, porque esse texto fala de arrependimento. As duas primeiras, ou seja, a ovelha e a dracma, fala do valor do arrependimento. O arrependimento faz o céu cantar. O arrependimento traz alegria no céu. Mas o último texto, que fala do filho, narra o que é, ou como é, o arrependimento. Então o Senhor narrou o filho na terra distante, passando por aquelas amarguras, e como ele lembrou da casa do pai, e como ele caiu em si, e como ele meditou na sua confissão, e como ele voltou para o seu pai. As duas primeiras, o valor do arrependimento. A última, o que é o arrependimento. O Senhor narrou o texto assim, nos mostrando na primeira que o pastor tinha perdido alguma coisa, uma ovelha, mas ele tinha 100 ovelhas.
e ele perdeu então apenas 1%. E depois ele narra o outro texto dizendo que a mulher tinha 10 dracmas e ela perdeu 1 dracma. Ela perdeu 10%. E depois ele narra o terceiro texto dizendo que aquele pai tinha 2 filhos e ele perdeu 1. Ele perdeu 50%. Mas o Senhor narra esses textos, essa parábola, mostrando que, apesar dessas coisas terem valor diferente, mas eles foram buscados com intensidade. Houve intensidade na busca. E houve alegria em achar. Porque, na verdade, o Senhor não queria falar de ovelha. Na verdade, o Senhor não queria falar de dracmas. Na verdade, o Senhor usa essas coisas para falar do valor das almas. E se você julgar que a sua alma tem pouco valor, não importa. Para Deus, ela tem o mesmo valor da alma do milionário, da alma do jovem, enfim. Então, ele conta a parábola demonstrando alguma coisa que faz nos lembrar do valor da nossa alma para com Deus. Houve intensidade na busca e houve uma alegria imensa em achar, porque a alma sempre tem o mesmo valor. A sua alma tem o mesmo valor para Deus. O Senhor demonstrou isso nos evangelhos. Marcos, no capítulo 2, ele para diante do paralítico. Ele olha nos olhos e ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas no capítulo 10, ele para diante do jovem rico. E a Bíblia diz, fitando-o, o amou e disse: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Aquilo era um impedimento na vida daquele homem. E ele disse: vem e segue-me. No Evangelho de Lucas ele faz a mesma coisa. Ele para diante do cego mendigo Bartimeu. Ele conversa, ele pergunta e ele cura. E ele para também diante do milionário Zaqueu. Porque para ele, as almas têm o mesmo valor. E nós não queremos que você saia daqui sem entender isso, que a sua alma tem valor e muito valor para Deus. Ele conta também nessas parábolas, ou ele nos fala do desgosto de perder. O desgosto de perder. Todos que perderam sofreram muito. E eu gosto de pensar nas pessoas que ouvem o Evangelho. E se não chegar à fé para crer no Senhor Jesus, um dia estarão perdidos. E o desgosto dessas pessoas será muito grande.
Porque eles vão lembrar das oportunidades que tiveram e como desperdiçaram, como deixaram passar. O desgosto de perder. Se você deixar a sua alma perecer, você vai sofrer muito por isso. Você vai se condenar. A sua consciência vai te acusar a eternidade inteira. Mas voltando a pensar no nosso texto, eu gosto de pensar na ovelha como um objeto de compaixão. A ovelha é aquele animal que ele sabe sair do rebanho, mas ele não sabe voltar. E por isso a ovelha representa o homem perdido no mundo. Ele não sabe voltar. Ele sabe que ele caminhou até lá onde ele está, no vício, no crime, na imoralidade. Mas de lá, ele não sabe voltar. Tem que ter alguém que busca, porque ele não sabe voltar. Mas é bom pensar também na dracma, porque a dracma nos fala daquela pessoa que está perdida na igreja. Fala daquele filho de crente que está perdido na igreja. Ele foi nascido e criado na igreja. Ele assentou durante anos e anos nesses bancos, mas ele não se arrependeu. E ele então está frio. Ele está insensível. Ele está perdido. Ele precisa levar um choque. Ele precisa acordar. E depois vem o filho. O filho está perdido na ilusão. Ele é um ser humano. Ele é inteligente. Ele tem liberdade de escolha. E ele foi enganado. Enquanto ele estava aqui, ele pensava constantemente na vida lá fora. E ele julgava que a vida lá fora era muito boa. E ele saiu. E ele foi embora. E ele descobriu que é uma ilusão tremenda. Uma artista deu um testemunho dizendo que um dia ela estava em um show e ela já tinha se drogado para fingir felicidade. E enquanto ela estava no palco, ela viu uma barata passar. E ela teve inveja daquela barata. Ela pensou que aquela barata não precisa de droga para dormir. Não precisa de droga para acordar. Não precisa de droga para fingir. E eu preciso de tudo isso. O filho estava perdido na ilusão. O mundo o enganou. O mundo o traiu. O mundo o levou embora. E o Senhor vai narrando esse texto, colocando ao lado dessas lições espirituais, para a gente entender o que Ele quer dizer com isso.
A ovelha ou na ovelha, o pecado é um ato. Ela saiu. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por aquele ato, todos nós nos tornamos pecadores. E naquela ovelha, o pecado é um ato. A ovelha ficou perdida por uma ação. E o ser humano está perdido por uma ação. Adão pecou. E toda a raça humana se tornou pecadores. Os pais ficam apavorados quando descobrem que os seus filhos cometeu o primeiro pecado. E alguém pode pensar assim: o meu filho se tornou um pecador. Não. Ele não se tornou um pecador. Ele pecou porque ele é pecador. Ele nasceu assim. O homem não é pecador porque peca. O homem peca porque é pecador. A ovelha estava perdida por um ato. Ela saiu do aprisco, do rebanho. Você está perdido assim. E mesmo que você vasculhe a vida e diga: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, eu pago o que compro. Mesmo assim, você está perdido. Você é um pecador. Mas na moeda, o pecado é um estado. Nascemos mortos. Continuamos mortos. Sem vida. Estamos mortos ou estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Tivemos uma vida insensível, sem sentimentos, indiferente. E talvez você já chegou aqui nesse acampamento e já percebeu algumas pessoas assim, insensíveis, sem sentimento, indiferentes. Você está nesse estado de morte. Você é representado por aquela dracma de prata, fria, de metal. Mas percebemos aqui que na vida, que no filho, o pecado é uma escolha. Ele escolheu. Ele disse: me dá a parte dos bens que me cabe. E ele pegou a sua metade e foi embora. Foi ele que escolheu assim. Você é soberano nas suas escolhas. Você vai voltar para casa rindo da gente. Talvez você está aqui rindo da gente. Você é soberano, faz o que você quiser da vida. No filho, o pecado é essa escolha. Se você quiser viver e morrer no pecado, você consegue. É a coisa mais fácil do mundo. É viver e morrer no pecado. Mas é a coisa mais horrível da eternidade. É ter vivido e morrido no pecado.
Por isso, o privilégio de escolha que você tem, você deve usar para escolher a vida, para escolher Jesus, para escolher o céu, e não viver e morrer no pecado, porque senão você estará perdido para sempre. Gosto de pensar nisso e aplicar isso na vida dos homens, das pessoas, dos pecadores. Isso é uma verdade absoluta. O Senhor contou essas histórias para a gente aplicar isso no sentido espiritual. Agora, se na ovelha o pecado é um ato e ela está perdida, e se na vida do pecador você também está perdido por aquele ato, e o que você tem que fazer é reconhecer. Mas se na moeda o pecado é um estado, talvez temos que falar nisso. Porque a dracma, como lembramos, representa as pessoas perdidas na igreja. A mulher tinha 10 dracmas. Podemos pensar nos filhos da igreja. Nós olhamos para os nenéns da igreja e temos certeza absoluta que o Senhor disse dos tais é o reino de Deus. Eles pertencem a Deus. E nós nos alegramos com isso. E desejamos o crescimento deles. E eles crescem. E um dia, como a dracma, eles caem do colar. E a igreja passa a olhar com tristeza e passa a saber que desde o dia que você chegou a esse estado da consciência, você se tornou responsável diante de Deus. E não se pode mais dizer de você, dos tais é o reino de Deus. Você passou desse estado da inocência e entrou nesse estado da responsabilidade diante de Deus. E, infelizmente, muitas vezes, os nossos filhos, os filhos da igreja, são os mais insensíveis que existem. São aqueles que mais faz a igreja sofrer. São aqueles por quem mais a igreja chora. Os pais choram. Adolescentes e crianças que passaram daquela fase da inocência e ainda não creram no Senhor Jesus, estão como essa dracma que caiu. Caiu em um lugar tenebroso, se tornaram insensíveis, frios, indiferentes. Só um ato sobrenatural pode te trazer vida. O irmão falou do cadáver espiritual, que só a graça de Deus pode trazer à luz. A mulher então acendeu a candeia, uma figura da palavra de Deus. E a luz que estava ali dentro, uma figura do Espírito Santo, iluminou o ambiente. E aquela luz foi lá na dracma
perdida, fria, insensível, indiferente. E ela recebeu vida. Durante todas as orações, todos os irmãos e irmãs que oram, pede que o Espírito faça isso. Nos sentimos inútil diante desta tarefa de falar com uma criança, ou com um adolescente, ou com um jovem indiferente, insensível. Poder nenhum há em nós. E se Deus não tiver misericórdia de nós e de vocês, nossas reuniões não terão nenhum valor. Mas a mulher acendeu a candeia. A igreja abre as Escrituras. E o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. E um raio de luz vai lá na mente, vai lá na consciência. E diz: é verdade, você esteve salvo enquanto era criança. Mas hoje você está perdido como o pior criminoso. Você não é melhor e será condenado como qualquer um deles. E hoje à noite, o que nós mais desejamos é que esta candeia acesa e esse óleo que consome te leve luz, discernimento, compreensão e te tire dessas trevas espirituais, dessa cegueira, dessa insensibilidade, dessa indiferença. Deus há de te ajudar. Então, nós estamos vendo essas três coisas aqui, onde na primeira, o Senhor falou do amor do filho, do amor do pastor que busca. E o poeta cantou: ninguém jamais irá supor quão triste o seu penar, quão fundos vales percorreu a ovelha procurar, e enfim ouviu o seu balir, achou-a quase a sucumbir. O primeiro texto narra o amor do pastor, o amor do Senhor Jesus, que deixou o céu, desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. O pastor veio em busca das ovelhas perdidas. O pastor quer achar a ovelha perdida. A segunda fala do amor do Espírito, como nós lembramos. E o poeta cantou: teu bendito mensageiro, muito distante nos achou. Coração empedernidos em nós outros encontrou. Com esforços incessantes, com ternura, com amor, não cessou de persuadir-nos e levar-nos ao Senhor. O Espírito sofre, o Espírito intercede, o Espírito ilumina. O Espírito quer te levar ao arrependimento. Você está perdido. Você precisa ser salvo. E finalmente, na última nós temos o amor do Pai. O amor que espera. Já fez tudo o que tinha que fazer. Resta olhar pela janela e aguardar o dia da volta do filho rebelde.
E hoje à noite, nós bem desejamos que isso aconteça. E temos certeza absoluta que aquele que já fez tudo o que devia fazer, já enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e em nosso favor. Já enviou o seu Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tem apenas que esperar. Esperar. E assim como você partiu, e assim como você caiu da dracma, e assim como você saiu do aprisco, nessa última figura, o Senhor te espera. Eu gosto de contar a história do criminoso que foi parar atrás das grades por causa dos seus crimes. E durante todo aquele tempo, ele não recebeu visita da família. A família estava profundamente envergonhada com os atos daquele moço. E um dia o carcereiro chegou e disse: sua pena está cumprida, pode ir embora. E o moço pensou: ir para onde? Ir para onde? Eu tenho vergonha. Eu envergonhei a minha família. Tomou uma caneta e um papel e escreveu um bilhete para a família, para o pai, que dizia assim: se o senhor ainda me recebe em casa, depois de tudo que fiz, faz um favor. E eu vou sair daqui da prisão, eu estou livre. Eu vou tomar um trem, eu vou passar aí na sua propriedade. E se tiver alguém que me ama, e se tiver alguém que me espera, marre uma fita naquela árvore no quintal. E eu vou olhar para aquela árvore. Se tiver uma fita, eu vou saltar na próxima estação e vou voltar. E o moço tomou o trem e foi embora. E o trem aproximou da propriedade. E ele olhou para a árvore. Ela estava coberta de fitas. Ele tinha certeza: alguém me ama, alguém me espera, eu vou voltar. E ele saltou e voltou para casa. Deus te espera. Deus deseja a sua volta. Deus deseja o seu arrependimento. Isso que nós estamos a fazer aqui são sinais das fitas brancas, anunciando que Ele te ama e deseja o seu retorno. E hoje à noite, você está convidado a vir a Ele com fé. Como fez aquele filho que ensaiou e disse: eu vou dizer para meu pai, eu pequei. E aí onde você está, fale para ele: Senhor, eu pequei, mas eu estou arrependido, eu quero o seu perdão, eu quero receber a vida eterna que o Senhor promete me dar. Fala com ele. Curve a sua cabeça, faça a sua oração. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Faça isso.
e o Senhor há de nos ajudar. Amém. Amém. Quanto à salvação, há duas responsabilidades. Uma de pregar. Essa foi me cumprida agora. A outra é do ouvinte